outro detalhe também, quando a gente está falando de empilhadeira, e aí vem para as empilhadeiras que são movidas a GLP, tem até já para virar uma jurisprudência também, a troca de cilindro, nada disso. Sim. Uhum. Só que agora o outro ponto também que está em discussão, né, que está gerando uma repercussão, é caracterizar a periculosidade pela troca do GLP. Sim. Primeiro, vamos lá. Um operador de empilhadeira. O que nós temos que avaliar numa visão de perícia nele? E aí depois a gente chega no que a gente vai discutir aqui. Então, eu tenho um trabalhador que ele opera empilhadeira. Numa visão de engenheiro de segurança. Primeiro, não vamos nem olhar como perito. Quais são os riscos que nós reconhecemos numa operação de empilhadeira? Empilhadeira, vamos lá, operador de empilhadeira. Qual que é o tipo de empilhadeira que esse trabalhador ele opera? Isso é importante. Então a gente tem que... Essa empilhadeira, qual o tipo de combustível? É óleo diesel? É GLP? Ou ela é elétrica? Então a gente já tem que começar a avaliar qual que é o tipo dessa empilhadeira. Essa empilhadeira, vamos avaliar ali ruído? Vamos avaliar ali uma vibração de corpo inteiro? Então vamos lá. Se é uma empilhadeira elétrica, ela precisa de avaliar ruído? Não. Pela empilhadeira, não, né? Pela empilhadeira, não. Lembrando, a gente está tratando da empilhadeira, viu, gente? Porque às vezes você tem exposição a outras máquinas dentro da produção, onde a empilhadeira passa, a gente vai medir o ruído do operador, mas não pela fonte de exposição da empilhadeira, e sim pela fonte de exposição do ambiente. E aí, quando a gente fala de uma empilhadeira elétrica, o que é muito importante, né? Na nossa avaliação ali qualitativa e quantitativa, o que a gente pode definir quando eu falei aqui que não avaliar o ruído na empilhadeira elétrica, não no ambiente. Isso. Avalie ali com decibelímetro. Avalie com decibelímetro. O seu parâmetro técnico, pega um decibelímetro, qual que é o nível de ruído dessa empilhadeira? Opa, passou do nível ali de ação de 80 decibéis. Pela sua avaliação técnica, vamos fazer uma avaliação quantitativa, vamos fazer uma dosimetria. É o seu critério técnico, é isso que tem que fazer a diferença. Agora, o ambiente aí já é completamente diferente. Isso aí. E uma coisa, pessoal, hoje eu vejo, caiu muito em desuso o decibelímetro. O decibelímetro não é proibido, e a NR15 ainda ela continua lá com a dose que você pode fazer através do decibelímetro, viu? A gente usa muito dosímetro, né, para avaliar minuto a minuto, tirar a dose, ok? Mas o decibelímetro, há pouco tempo eu precisei de fazer uma avaliação rápida, eu fui anotando o tempo e o ruído, e depois fui calculando e cheguei na dose. Aí tinha um técnico do meu lado e falou: o que você tá fazendo? Eu falei: tô calculando uma dosimetria, né? Assim, falei de uma maneira mais... mas e o dosímetro? Falei, aí não, falei assim, vamos voltar vamos lá na norma. Aí peguei a norma, abri pra ele e falei assim: olha aqui o cálculo de ruído. Exatamente. Falei, tanto que na norma mesmo ela não fala de dosimetria, né? Sim. Ela fala da gente chegar ali na dose, né? Através do decibelímetro. Decibelímetro, o resultado e quanto tempo de exposição. Resultado e quanto tempo de exposição pra gente chegar na dose. Então, ok. Então, a primeira coisa que a gente avalia é o ruído e tal. Quando é uma empilhadeira a diesel, né? Quais são os riscos aí químicos voltados para ela? Aí, quando a gente fala de abastecimento de empilhadeira, né? É movido a diesel... Só um minuto, deixa eu só fazer mais um comentário. Então, a gente tratou do ruído na empilhadeira. Se a avaliação quantitativa do ruído der acima de 85 decibéis e a empresa não proteger esse trabalhador, aí sim a gente trata da questão de insalubridade. Uma vez que você forneceu o protetor auricular, tem a ficha de EPI, é treinado o trabalhador na utilização, nós neutraliza o direito à insalubridade nesse caso da exposição, tá? Vamos lá agora. Um detalhe, Thiago, ainda sobre insalubridade é a vibração de corpo inteiro. Sim, que nós vamos falar dela também na empilhadeira. É um outro grande problema que a gente tem na empilhadeira também, né? É isso aí. E, principalmente dependendo do terreno ali, do ambiente ali. Agora, às vezes não tem nem tanto a ver com a máquina, e sim com o piso. Exatamente. Aí nós vivemos isso. Vivemos, você fez uma avaliação. Eu fiz uma avaliação na empresa que você trabalhava. Sim. Que o problema maior era o piso. Exatamente. No autopeças, né? Sim. É isso mesmo. Então, quando a gente trata de abastecimento, vamos falar abastecimento da empilhadeira, seja com óleo diesel, né? Ou então, seja um abastecimento ali com GLP, é importante... Quando a gente fala de periculosidade, é a gestão. Sim. É a gestão. Porque eu tenho ali um pit stop, eu tenho um posto de combustível. Sim. Aonde que o operador vai levar em um determinado horário ali da jornada
para a empilhadeira ser abastecida. O que acontece na grande maioria das empresas, tem ali, ou seja, no primeiro turno ou no segundo turno, um horário ali estabelecido. No primeiro turno, abastecimento de empilhadeiras 9 horas. Segundo turno, 17 horas. Então, os operadores vão levar ali naquele pit stop ou naquele posto de combustível. Aí vem a gestão. É uma coisa que você está falando, é importante, né? O TST, ele colocou uma tese lá, até deixei anotado aqui, que é o tema 87, que trata disso. Porque até então, o que as pessoas usavam como defesa aí? Eventualidade. Eventualidade. Na minha visão, tá? E minha visão sempre foi essa, não mudou agora. Para mim não existe eventualidade em periculosidade. Sim. Porque é o risco. É o risco, então, né? Um exemplo, se você está abastecendo, pode pegar fogo naquele momento, sendo eventual ou não? Pode, então tem que se dar o direito. Só que antes já tinha esse entendimento da periculosidade por eventualidade, que agora caiu. Sim. Agora realiza o abastecimento, que lá na NR16, né, se eu não me engano, você pode me corrigir, viu, Léo? Você está mais por dentro disso aí. Lá na NR16, trata de abastecimento de viaturas, né? De viaturas. E aí entra a empilhadeira na ideia de abastecimento de viaturas também. Exatamente. E aí, que eu falei, o que entra o procedimento? Levou no pit stop, levou lá no posto de combustível, o operador desce ali daquela empilhadeira, porque da mesma forma, igual você falou, da NR16 fala do abastecimento, ela fala também que tem que ter a área de risco, além da atividade da área de risco, 7,5 metros. 7,5 metros, isso aí. Então, o operador desce... Aí você tocou um assunto interessante. É porque acaba que fala uma coisa e vai puxando outra. Né? Então vamos falar assim, eu tenho um abastecimento com a bomba. Esse 7,5 metros é esticando o bico ou é do centro da bomba? Do centro da bomba. Centro da bomba. Porque são discussões que se tem, assim. Eu já fui em perícia num posto de combustível, onde o perito ele esticou o bico da bomba, pegou a trena e puxou 7,5 metros, aí isso aí daria mais ou menos assim, 8,5 metros, 9 metros. Ele falou assim, não, aqui isso até foi uma perícia para loja de conveniência, que hoje já tá mais regulamentado. Isso aí eu tô falando coisa de 2007, 2008. Hoje esse tratamento ele é mais fácil de lidar, porque aí vem 30 metros do caminhão, tem outros detalhes aí. Mas aí pode continuar, né? Você trata sempre do centro da bomba. Centro da bomba. Ok. Operador de empilhadeira desce, alguém vai lá, um operador, né, específico, pega a empilhadeira, leva para fazer o abastecimento. E ali determina, né, aonde que é o local que eles têm que ficar, a distância ali dos 7,5 metros, para não gerar a periculosidade para os demais colaboradores que não estão fazendo o quê? O abastecimento do equipamento. Isso. O que é muito comum hoje, eu vejo algumas empresas, treinar, algumas empresas aí tem o bombeiro civil, né? Treina ele, capacita ele já recebe ali adicional, utiliza o bombeiro civil para fazer o abastecimento. Eu vejo isso muito com a equipe elétrica também. A equipe que ele já recebe periculosidade, e aí, na verdade, a equipe de manutenção, às vezes, né, tem... Não são todos que realizam manutenção, não são todos que trabalham com elétrica, tá? A gente vai tratar desse assunto também da exposição à periculosidade por eletricidade nos próximos vídeos aí. Não são todos que se tem o direito, mas quando já tem aquele trabalhador, né, aquela função que já gera o direito, então se pega aquele trabalhador e acrescenta essa atividade para ele, sim. E aí, Thiago, outra polêmica, né? A gente está falando aqui de abastecimento, né? Isso. E agora, um outro detalhe também, quando a gente está falando de empilhadeira, e aí vem para as empilhadeiras que são movidas a GLP, tem até já para virar uma jurisprudência também, a troca de cilindro. Sim. A troca de cilindro. Na norma... Que vai tratar como abastecimento. Vai tratar como abastecimento. Sim. Na norma não tem nada falando sobre troca de cilindro. Ela fala de quantidade. Ela fala aí da área, né, de risco, né? Isso mesmo, ela fala da área de risco, só que ela também não fala a quantidade de armazenamento. Só que, pelo entendimento, ela fala da quantidade para o transporte. Entendi. 200 litros por líquidos inflamáveis e 135 por gasosos inflamáveis. Agora, sobre a quantidade do armazenamento, não. Só que aí o entendimento, para o armazenamento, vão considerar a mesma quantidade para transporte. Sim. Só que não fala nada disso. Só que agora o outro ponto também que está em discussão, que está gerando uma repercussão, é caracterizar a periculosidade pela troca do GLP. Sim, né? Eu já fiz perícia disso. E eu tenho ali, algumas empresas segrega ali gaiolas, né? Com no máximo 6 P20 ali, que dá ali, né? 120 quilos, o operador vai lá, faz a troca do cilindro. O meu entendimento técnico, simplesmente a troca do cilindro em si,
ela não configura um abastecimento. Sim. Por quê? Se a gente for considerar uma troca de cilindro de um P20, daqui a pouco a gente está indo para um restaurante, uma cozinha, onde que eu tenho um P13, Sim. que eu também faço o mesmo procedimento. Sim. Eu troco um GLP, troco um cilindro, acabou ali, o gás esvaziou ali, eu faço a troca do recipiente. Mas aí você não pensa que quando... Na cozinha isso não vai funcionar, porque você não está abastecendo uma viatura. Mas na hora que você está trocando o cilindro na empilhadeira, você não entende que você está abastecendo uma viatura? Não. Não? Por quê? Cheguei, tiro, fiz, desconectei ali, desacoplei ali o meu cilindro. Mesma coisa que eu faço num P13. Sim. Eu tenho um registro que eu vou desacoplar. Pego um outro cilindro e coloquei. Da mesma forma, vou pegar um P13 e vou colocar ali no fogão. Simplesmente eu vou conectar o registro. Na empilhadeira, eu simplesmente vou conectar também. Vou abrir o registro da mesma forma. Entendi. E aí, meu amigo prevencionista, o que você vê, qual a sua opinião, né? A troca do cilindro na empilhadeira gera-se, caracterizado como abastecimento de viatura ou não? Deixe os nossos comentários. Vamos lá. É polêmica para mais de metro, polêmica, né? Polêmica aqui não falta no NR15 e NR16, não. É isso aí. Então, assim, vamos lá. Para periculosidade, a gente vai tratar do abastecimento, no caso do operador de empilhadeira, né? Sim. Realizou abastecimento a diesel, a diesel, ele vai ter o direito, sim, na nossa visão aqui. Sim. Tá? Pessoal, lembrando, tá? A gente aceita discordar, existem outros profissionais que têm outra linha de raciocínio, tá? Claro. Aqui são dois profissionais que têm uma linha de raciocínio, igual o Léo, para ele não é abastecimento de viatura na troca de cilindro, para mim é. Eu caracterizo como abastecimento de viatura. Mas tudo isso aí cabe discussões, é o que a gente está fazendo aqui mesmo. E isso daí, Thiago, outro dia eu participando de uma perícia, né, com um perito, e a gente chegou nessa discussão. Ele, ô Léo, eu vou ligar aqui para um amigo meu. Sim. Ligou para um amigo dele, ó, ô Léo, é um perito que é muito meu amigo, eu tenho muita confiança nele. Ele fez essa pergunta. Aqui, ó, a troca do cilindro, ele colocou até na viva voz, a troca do cilindro, isso depois que já tinha acabado a perícia, a gente conversando ali tecnicamente, né? A troca do cilindro caracteriza a periculosidade. Esse perito amigo dele falou, ó, no meu entendimento técnico, a troca não caracteriza. O abastecimento, sim. É igual você falou, né? Sim. São profissionais, são colegas nossos de profissão que têm outra visão técnica, né? É isso mesmo. É isso aí. Então, a periculosidade a gente amarra assim. A melhor maneira para minimizar aí para as empresas, né? Ou para neutralizar mesmo, é pegar um profissional, igual você falou, bombeiro civil, ou alguém da manutenção que já recebe periculosidade e colocar para fazer o abastecimento. E no caso da insalubridade, tem que ser avaliado quantitativamente, né? Que é vibração, ruído, né? Algumas vezes até os gases que são liberados ali quando é queima de combustão, né? Monóxido de carbono, algo desse tipo, tem que avaliar para se caracterizar. Então, a simples atividade de operar uma empilhadeira não quer dizer que você tem um direito à insalubridade, viu, gente? Tem que ser feito um laudo, e aí, baseado no laudo, com as avaliações quantitativas, se tem a conclusão se vai ter o direito ou não. Correto? E o outro detalhe, Thiago, quando a gente falou aqui da gestão da periculosidade, do procedimento em si, da determinação treinar no procedimento. Treinar no procedimento. Treinar no procedimento. É porque às vezes eu tenho um procedimento, tá, mas o trabalhador foi treinar, tá assinado, né, aquela coisa, uma coisa que eu sempre falo em perícia, gente, conversou com o trabalhador, passe escrito e peça para ele assinar, né, monte as provas, claro, né, não deixe em vão. Olha, então esse tema aí acho que está bem discutido, né? Pessoal, se vocês tiverem algum comentário, deixe a opinião de vocês também sobre o tema, tá? Ele é um pouco complexo mesmo, sim, de entendimento. E até é bom que a gente vai fortalecendo aí a parte de segurança, vão tendo outras visões. Igual eu falo assim, não tem muito certo e errado, né? Claro. Eu até não gosto, às vezes acontece do pessoal virar e falar assim, aquele técnico que fez o serviço aqui errou, aquele engenheiro errou. Falei, ó, ali era o conhecimento que ele tinha até aquele momento. Sim. Então, não sei se ele errou. E aí, é sempre avaliar uma maneira de fortalecer um ao outro e não de criticar, sim, né? Claro. Um ao outro. Pessoal...